Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estar na presença de Deus, nessa oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Já deixa sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Vamos continuar falando de cura. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e é poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas do cavalo, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande o bosco, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras, como os aves, como os répteis, como os animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhenta mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, não pode também uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Espírito Santo de Deus, obrigado a Deus por tua palavra, ó Pai. Faça, Deus amado, segundo a tua vontade e obra nesta noite, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, conforme o teu querer. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela nos ensina nesta noite, agora numa cura diferente. Esse hino que foi o pastor louvou esta noite aqui, confesso aos irmãos que quando eu estava internado no Mário Covas, eu cantava muito esse hino lá e colocava para me escutar. E falava com Deus: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus na minha vida. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E quando a gente coloca as coisas na mão de Deus e deixa, irmãos, é Ele que trabalha, é Ele que faz. E vocês que nos assistem, a cada testemunho que é falado aqui, mais um pouco é engrandecido o nome do nosso Deus. Aqui nós não somos nada, mas o nosso Deus, Ele é tudo. É o Deus que esta igreja serve. Glória a Deus. E essa noite eu te proponho, desde já, antes de começar a palavra, a usar a sua boca, a usar a sua língua para magnificar a Deus, exaltar o nome dEle, glorificar Ele. Porque nós podemos mudar o curso da nossa vida dependendo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente profetiza, daquilo que a gente exalta. E da mesma forma, se você usar ela ao contrário, é uma coisa devastadora. E a palavra de Deus, ela já começa aqui falando: meus irmãos, muitos de vós
não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em uma coisa: se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí agora eu pergunto para a igreja: quantos têm o desejo do episcopado, de ser um trabalhador na obra de Deus? Quando eu falo assim, eu não falo só sobre cargos eclesiásticos. Porque se você faz um evangelismo, se você ora por alguém, se você faz a obra de Deus de alguma forma, hoje eu vou direcionar certas coisas para você saber como que você deve proceder. Porque, irmãos, eu vim aqui falar de bênção, de cura, de libertação, que você vai ter, que vai acontecer. Isso aí é maravilhoso. Mas como que você tem que agir? Como que você tem que fazer? E parece que Deus, quando Ele quer usar, Ele fala sobre como é que o senhor falou? Desigrejado? Desigrejado. Cada vez eu aprendo alguma coisa com o senhor. Desigrejado, as pessoas que não vêm para a igreja. Se não vem para a igreja, não tem como escutar a palavra de Deus. Aí quando está na sua casa, não estou gostando do que o pastor está falando, vai lá e desliga. Aí, mas quando está aqui dentro, tem que escutar. Porque se Deus está falando, tem que escutar. Porque se você está na sua casa e a palavra tocar em você nessa noite aí, escute o que Deus está falando até o fim. Não desligue a sua televisão. Então, irmãos, pediria, quem tiver aí na letra aí, vamos correr um pouco a Bíblia aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, 2,15. 2 Timóteo 2,15. Presta bem atenção nessa noite, irmãos. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Está falando ali de quem? Para quem deseja trabalhar na obra de Deus. Para onde você chegar, você não passar vergonha. Então você começa a ler a Bíblia. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe por que disso, igreja? Porque tem muita gente lá fora que dá mau testemunho, deve para muita gente, é caloteiro e quer fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Sabe o que vai acontecer? Deus vai pesar, porque Deus, Ele não deixa escandalizar. Deus, ele é juiz e Ele é justo. Não, Deus é advogado, Ele é bonzinho, pastor. Não, Ele é justo. Vai fazer a obra dele de qualquer maneira lá, despreparado, todo torto. Ele não deixa se escandalizar. Teve um homem uma vez que falou assim: nem Deus afunda esse navio aqui. Deus, Ele não deixa se escandalizar. Não deu nem chegou na primeira viagem no seu destino. Outro pegou e falou: olha, nem Deus impede de eu subir a rampa ali. Vocês sabem, né? Do palácio, do Planalto. Nem Deus impede. Ele subiu. Deus, Ele não deixa se escandalecer. Então, se Ele corrigir você hoje, você falar: não, Senhor, eu tenho que corrigir. Porque Deus não ia mandar essa palavra à toa, não. Eu não gosto de trazer palavra de correção. Mas também eu tenho que fazer o que Deus manda eu fazer. Porque aqui eu quero que essa igreja seja igual à igreja abençoada de Apocalipse. Uma só. As outras 6 estavam fora do prumo. Mas eu quero que essa igreja aqui, ela seja uma igreja que Deus fala assim: contigo eu não tenho nada contra. Pode ser uma igreja pequena, mas poderosa na oração, poderosa no poder de Deus. Volta um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. O que é episcopato, irmãos? Muitos talvez não saibam.
mas seria como se fosse um bispo. Bispo, na colocação eclesiástica, se eu não estou errado, pastor, seria acima de um pastor que coordenasse as igrejas. Porque, irmãos, nós vivemos dentro da igreja, a gente não tem que ter a mente pequena. Tem que ter a mente grande. Hoje aqui, Deus me colocou na frente desse trabalho. Não impede que você também, Deus coloca na frente de um trabalho também. O campo é grande. E se assim for, eu vou estar apoiando qualquer trabalho que sair desta igreja. Porque nós temos que ver o crescimento da obra. Não tem que ver em crescimento de pastor, não. Tem que crescer o pastor, não. Tem que crescer a obra de Deus. E é isso que Deus sempre coloca no meu coração, de apoiar a obra dele, seja onde que for. Glória a Deus. Por isso eu te peço, ore pelo pastor João Paulo lá nos Estados Unidos. Ore pelo pastor André, lá no Rio de Janeiro. Ele falou que o desejo dele é abrir uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro. Você sabe o que é isso, igreja? É a mesma coisa que se falar assim, eu quero abrir uma igreja lá no Morumbi, aqui de São Paulo. Que a pessoa não sabe o que é a zona sul do Rio, mas sabe o que é Morumbi de São Paulo. Vou abrir lá no Morumbi, lá em São Paulo. Lá no Brooklyn, São Paulo. Eu já fui lá, sei que ali só tem pessoas da alta sociedade. Pastor, mas é nesse lugar onde que Deus é menos visto. Porque a pessoa procura Deus quando ela está precisando, quando ela está necessitando. Mas quando está em regalia, ninguém quer saber de Deus, irmãos. Quem tem um convênio lá da Sul América, seja lá qual que for lá, só para rico, que não precisa do SUS, não está nem aí para Deus. Ele só lembra de Deus quando o médico chega para ele, a medicina não tem mais jeito aqui para você. Pode já encomendar o seu caixão aí de 10 mil reais aí. Aí vai lembrar que Deus existe. Então, para essas pessoas também tem que ter uma igreja lá, tem que ter uma primitiva lá pregando a verdade. Falando que só Deus que liberta, só Deus que cura e salva. Glória a Deus. E olha só o que a Bíblia fala aqui, convém, pois, que os bispos seja irrepreensível. O que é isso? O que quer dizer isso aqui, pastor? Não tem nada que acuse ele no seu dia a dia, no seu trabalho. Para aqueles que trabalham, para aqueles que vivem da obra também. Não tem nada que tem que ter para poder manchar a imagem dele com a sociedade. Marido de uma mulher tem que ser fiel com a sua esposa. Pastor, mas isso acontece? Irmãos, o diabo precisa só de uma brechinha. Só uma brechinha só ele precisa. Que ele derruba do maior ao menor. Para ele não tem escala não, ele faz uma devastação. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só a qualidade que tem que ter os cristãos, que realmente quer ser um cristão de verdade. Isso não precisa de ser só um bispo, só um pastor, não, só para quem tem cargo eclesiástico, não, mas para quem tem o cargo eclesiástico, essas coisas não é via de regra, não, ela é uma obrigação para ser feita. Não dada ao vinho, nem cachaça, nem uma cerveja sem álcool, nem nada, irmãos. Não é dado essas coisas não. Pastor, é pecado? Pecado é uma coisa e você não fazer é outra. Porque se você tomar um copinho de vinho, daqui a pouco você vai tomar um copo cheio, depois meia garrafa e depois você vai tomar uma garrafa de 5 litros. Estou falando disso de vinho, mas se coloca em outras coisas que tem por aí, mais forte ainda. Em vez de vocês pensar em se embriagar com alguma coisa, enchei do Espírito Santo, igual o apóstolo Paulo falou. Vai ser cheio do Espírito Santo, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Não espancador.
Quando fala espancador, logo pensa, né? O marido bate na mulher. Mas tem mulher também que bate no marido, tá? Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância. Irmãos, quantos nós vimos aí que é ganancioso? Ganância de ter mais, de ter mais, de ter mais. Para que tanta ganância que existe nesse mundo, pastor? Sabemos que todos nós vamos morrer um dia, e tudo isso vai ficar aí. Aí quando chegar lá em cima, Senhor, Mateus capítulo 7, 21 em diante ali, em seu nome, Senhor, eu profetizei. Em seu nome, Senhor, eu fiz tantas maravilhas. Apartai vós de mim que praticais a iniquidade. É duro, irmão, escutar essa palavra, viu? Tem muitos aí que acham que é o pastor, que entra dentro de igreja parecendo que é Deus. Quando chegar lá em cima, lá, eles vão deparar realmente com o dono da obra. Aí a coisa vai ficar estreita para cada um deles que acha que nesta terra aqui eles são alguma coisa. Mas moderado e não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição com toda modestia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Agora é uma palavra dura. Eu dou graças a Deus pelos meus filhos, que eu consegui trazer no ensinamento do Evangelho, de mostrar o que era verdadeiro. E eu dou graças a Deus pela vida dos meus filhos hoje, por até aqui eles ser uma mão de obra, uma ferramenta, me ajudando aqui até agora, aqui nesta igreja. Para quem não sabe, o Kelvin, que é o baterista, que toma conta agora do som, que faz outras coisas, é o meu filho, e a tecladista é minha filha. Até agora tem me ajudado, mas se Deus abrir o leque, abrir o campo, vai um para cada lado. Eu acredito que neste momento Deus vai enviar mais tocadores, para a gente ter mais pessoas, né, pastor? Mas, irmãos, é verdade isso. Ah, pastor, mas eu não... Irmão, você fez errado. Porque filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é cristão. A Bíblia diz o quê? Em Provérbios: educa a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Agora você chega na igreja e deixa seu filho fazer o que quer. Eu coloquei um vídeo no grupo da igreja sobre celular para criança. Das crianças ficar tão fixadas no celular. Isso eu já tinha visto uma reportagem indo no Japão, onde está tendo muito acidente. Onde as pessoas vão atravessar uma rua, não tira nem o olho da tela. Aí o carro vem e passa por cima. Cai no buraco, cai no bueiro. É desse jeito que você está ensinando o seu filho a ser um cristão de verdade? Dá um cala a boca para ele. Toma aqui, meu filho, meu celular. Ó. Um cala a boca. Mas Deus, Ele vai cobrar de você. Porque você não está ensinando o seu filho como tem que ser. Eu já pedi várias vezes aqui na igreja. Não faça isso com as crianças. Não deixe as crianças ficar em celular. Trouxe uma mulher especialista em TI aqui um dia. Ela deu um estudo aqui, ó. E ela falou sobre o celular e a criança. E muitos que estavam aqui deixaram da mesma forma. E agora, sabe onde que Satanás está amarrando agora os jovens? Em jogos. Em joguinho. Ah, pastor, mas não pode? Tudo tem que ser dosado, irmão. O celular tem que ser dosado. Você praticar um esporte, até o esporte que você pratica tem que ser dosado. Mas é melhor você deixar seu filho jogar uma bola do que você dar um celular para ele e deixar ele ali, ficar ali vidrado naquele negócio ali.
Porque na nossa época o castigo era para nós ficar em casa, né, pastor? Já que falou de época aí, né? Irmãos, eu saía às vezes na hora que eu chegava da escola, eu ia brincar, eu só voltava, irmão, quando daqui na minha canela para baixo estava tudo preto de sujeira. Era peão. Hoje em dia, perguntar para as crianças o que é um peão, eu não sabia nem o que é. Você sabe o que é uma boleba? Aqui eles falam bolinha de gude, mas cada estado tem um nome. Lá era boleba. Então, as menininhas era brincar de corda, brincar de bambolê, brincar de bonequinha. Mas e hoje? Como você tem criado seu filho hoje? Como você tem feito a sua casa realmente servir a Deus? Hoje é o dia, irmão, de você sair daqui com a consciência pesada ou aliviada. Tem dois sentidos. Ou você pode sair aliviado e falar, não, estou fazendo o certo. Ou você pode falar assim, não, eu tenho que melhorar nisso. Não adianta o pastor aqui vir falar aqui e você não consertar no que está pesando na sua vida. Porque isso é um peso que traz para a sua vida. Glória a Deus. Não neófito, para que, ensubebecendo-se, não caia na condenação do diabo. Isso é novo na fé. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora. Já falei sobre isso aqui. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Porque você acha que o diabo vai ficar contente? Você com a sua vida toda torta lá no mundo lá e querendo fazer a obra de Deus? Para quem já está com a vida certa, fazendo a obra de Deus, ele não dá paz? Por isso, irmãos, que hoje eu quero falar. Por isso que eu falo, quer fazer a obra de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter compromisso com o seu pastor. E depois com a sua igreja. Porque o pastor que cansa de pedir, pede. Vem para as orações, não vem. Vem para os cultos, não vem. Sabe, pastor, domingo aqui, se tinha 5 visitantes, era muito. Você está entendendo? Ainda faltou gente ainda. Ainda faltou gente. E no final nós vamos orar também pelo Antes, também que está internado. Mas ainda faltou gente. E eu falo, irmãos, vem para a igreja. Não vem. Sabe o que é isso aí? Hebreus diz bem claro. Obedecei a vosso pastor. Então não está me obedecendo. Você sabe o que Jesus falou? Se fazer o que eu mando, vocês já são servo inútil. E a gente pede e não obedece. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Irmãos, é sério, é sério. A desobediência, ela traz consequência. Porque se eu estou chamando para um compromisso com Deus, é com Deus esse compromisso. Porque todo mundo que sobe aqui nesse altar aqui, ó, a vida não é fácil. E para quem está despreparado, é pior ainda. Vou falar igual o Tiago fala. O adversário, ele era do seu corpo emanava música. E ele perdeu isso aí. E a diferença, pastor, que o senhor falou aqui nesta noite, dele ter o conhecimento e nós temos conhecimento, ele não tem mais a esperança da vida eterna. Mas nós temos essa esperança. E quando nós queremos fazer a obra de Deus, e quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Ele vai fazer de tudo para você perder. Por isso que a palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. O que nós estamos passando aqui, igreja, é uma preparação. O que nós estamos passando aqui é uma lapidação. Cada um de nós somos um diamante. Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai lapidando, Ele vai transformando
E o interessante, o carvão ele se transforma em um diamante, mas isso aí demora muito. E depois disso ainda, irmãos, ainda tem o lapidador que vai lá tirar as impurezas, deixar bonitinho, fazer a forma dele. Mas tem cristão que não quer sair dessa forma de carvão, quer ficar naquela forma ainda. Mas Deus, ele tem que trabalhar na sua vida hoje, porque Ele tem o melhor para você. Aleluia. Versículo 8: da mesma sorte, os diáconos sejam homens honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. Então aqui já baixou o cargo. O que é diácono, pastor? O que é um diácono, irmãos? Perguntei e vou responder. Mas nem... O que é um diácono? Diácono é aquele que está pronto para servir. Quando ali, em Atos 2, foram fazer a distribuição das tarefas, levantaram os diáconos para organizar, para zelar. Então hoje o diácono é quem? É quem vem para a igreja e está disposto a fazer a obra de Deus. Ah, preciso de varrer a igreja, o diácono está lá. Ah, preciso de fazer um concerto, o diácono está lá. Essa é a função do diácono, mas todos são servos aqui dentro. Mas esse foi separado. Esse tem um destaque, porque vai ter um peso sobre ele. Por isso que ele tem que estar em oração. Por isso que ele tem que estar alinhado com o pastor. Por isso que ele tem que estar vindo no culto de oração de manhã, de tarde e de noite. Porque se ele der uma brecha, ele cai também. Glória a Deus. Provérbios 21, 23. Vamos voltar para o texto agora. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma da angústia. Sabe por que disso, igreja? Porque tem muita pessoa que não vigia e sai falando aos quatro cantos. Às vezes nem sai da igreja e fala assim: eu não gostei da pregação. Pastor, hoje não trouxe uma pregação legal. Aí sai daqui, vê o primeiro irmão ali, antes de sair para fora, já fala: e aí, irmão, o que você achou da palavra? Ah, irmão, para não falar aqui perto dos irmãos, fala: não, depois eu mando um WhatsApp para você. Aí é só o sangue do cordeiro, para saber o que esse WhatsApp vai falar depois. Que aí começa as maus línguas lá falando. Ah, pastor, será que acontece? Irmãos, porque muita gente quer ser estrela, mas ninguém quer fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Estrela aqui nesta igreja, irmãos, só o Senhor Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 3, novamente aí, do versículo 3 em diante. Capítulo 3. E a palavra de Deus continua falando: porque todos tropeçam em alguma coisa. Se você falar assim: eu não tropeço em nada, pastor, eu sou santo, Deus vai te recolher, viu?
Irmãos, o mesmo Deus que era do passado é o Deus de hoje. É verdade pura, irmãos, ou não é? Eu não sei porque que Deus elevou Elias, né? Porque Elias levou na carruagem de fogo. Acho que ele estava com tanto medo, Deus falou assim: não, Elias, eu vou tirar você daí. Mas se você for santo demais, Deus vai te recolher. Ele não vai deixar você no meio do pecador. Isaías falou assim: eu vivo no meio de homens de lábios impuros. Aí teve que ir Catenais lá, né? Se você for santo demais, Ele não vai deixar você aqui. Então todos nós erramos de alguma forma, de um pensamento, de uma ação que você faz, de um gesto que você faz, até mesmo de uma roupa que você coloca. Então nós erramos, igreja, porque nós somos seres humanos. Glória a Deus. E diz mais, a parte B: se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear o corpo. Porque antes de você entrar no pecado, sabe o que acontece? Primeira coisa que acontece quando você vê algo que aquilo ali entra no seu coração. Quando fala de pecado, irmãos, às vezes o pessoal pensa só que é adultério, é prostituição. E muitas das vezes não é só isso, é várias coisas. Primeiro entra através do seu globo ocular, vai para a sua mente, ou o seu coração, o seu intelecto, como você deseja. E automaticamente a sua boca, ela já profere. Se profere com a sua boca, você perdeu o domínio do seu corpo. Então hoje, irmãos, você tem que sair daqui com a consciência que você recebeu uma dádiva do céu. Que dádiva é essa, pastor? Deus, ele fez as coisas tudo corretamente no corpo do ser humano. Ele te colocou uma língua, ele te colocou 2 olhos, ele te deu uma boca para você falar menos e colocou 2 ouvidos para você escutar mais. Então não deixe o que entra pelos seus olhos contaminar o seu coração para que a sua língua fale. Mas escute mais e fale menos. Glória a Deus. Isso nós estamos falando de você saber dominar o seu próprio corpo. Porque o versículo 4 diz assim, versículo 3: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Também Anaus, e ele vem falando, irmãos, se nós conseguimos dominar todos os animais, todas as coisas grandes, como que a gente não vai conseguir dominar o nosso corpo, irmãos? Por que você está falando assim, pastor? Para que você pare de entrar em problema com a sua boca. Porque, irmãos, é fácil quando você salta da sua boca para fora. E ele diz aqui, ó, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Se você está vendo reportagem, você está vendo a seca que está tendo aí em certos lugares, que é onde um pequeno fogo chega, incendeia toda aquela mata ali, e destrói animal, destrói tudo. E a língua não é diferente. Quando você solta algo que você não consegue refrear mais, aquilo ali só vai se espalhando, se estendendo e destruindo. Versículo 8 diz assim, ó, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhenta mortal. Você sabe por que disso, irmãos? Porque às vezes você profere uma palavra e você destrói vidas.
E a palavra de Deus diz assim, que é mais difícil você conquistar um coração triste do que uma cidade toda. É mais fácil você conquistar uma cidade, levar para Cristo, do que você falar com aquele irmão que está magoado, que está triste, que está chateado. Isso, irmãos, machuca muitas vezes o Evangelho de Cristo. Porque tem gente que não consegue dosar as coisas, que não consegue pensar um pouco antes de falar. Porque Deus nos deu sabedoria. Se você não tem, procure ir para Deus, que Ele vai te dar essa sabedoria para você falar. Porque antes de Salomão querer riqueza, querer todas as coisas, ele queria sabedoria, e Deus deu para ele. É diferente com você nesta noite? Não é diferente, irmãos. É só você pedir para Deus, insistir com Ele, que Ele vai te dar sabedoria. E muitas das vezes o pastor, ele tem que dar um jeitinho, né? Tem que ter um jogo de cintura. Porque pastor, ele não pode pender para lado nenhum dentro da igreja. Mesmo se eu ver que o irmão está saindo fora, eu tenho que chamar ele com jeitinho e falar: irmãos, ô irmão, ô irmã, olha, não é dessa maneira, é dessa. E sabe o que acontece? Muitas das vezes o pastor é mal interpretado. Mas o pastor, ele geme, ele chora. Eu sou ser humano também, como os pastores aqui também são, como todo pastor é. Porque eu não quero ver ninguém, irmão, chegar lá e ir para o inferno. Mas em primeiro lugar tem que ter obediência, tem que ser submissa ao seu pastor. E quantos hoje muito não são submissos, estão caminhando para a fila do inferno. Porque infelizmente, igreja, eu não tenho como eu passar um pano nisso. Porque a palavra de Deus diz que muitos dizem que ama a Deus que não vê. Não obedece nem ao pastor que está vendo, que está toda hora ali falando. Irmãos, cai na real. Estão fora da palavra de Deus. Lucas falou. Jesus falando ali, Lucas relatou ali. Se você fizer o que você tem que fazer, o que é que tem que fazer, pastor? No mínimo você tem que fazer, você vir para a igreja, você ser um cristão de verdade, não envergonhar o evangelho lá fora. Esse é o mínimo que você tem que fazer. E ainda você vai ser servo inútil. Está nos compromissos da igreja. Se é oração, eu vou estar. Se é culto, eu vou estar. E se você fizer só o necessário, você ainda vai ser servo inútil. Mas pastor, o que eu tenho que fazer a mais? Deixa o Espírito Santo falar dentro do seu coração. Você tem Ele. Se você tiver Ele, você vai dar ouvido para Ele. Porque quando você vê seu irmão caído, você vai ligar: ô irmão, não vi você na igreja hoje, o que está acontecendo? Vou ir fazer uma oração por você. Vou estar orando aqui da minha casa. Mas não vai despreparado não. Não vai despreparado, porque senão o adversário vai colocar a mão em você lá, vai ficar feio. Glória a Deus. Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Agora esse versículo aqui é forte, irmãos. Cadê o versículo? Até tiraram, o versículo é tão forte que tiraram. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. O que está querendo dizer, pastor? Está querendo dizer, meu irmão, que você, às vezes, até a oração que muitos fazem é a oração do capeta. Que é isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder. É. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não escuta algo do seu irmão que não convém em você, você já logo fala: eu vou orar para aquele irmão caia lá do cavalo, igual, né? Muitos falam que Paulo caiu do cavalo, ele não caiu do cavalo coisa nenhuma. Isso aí é ditado do mundo. Ah, o pastor ali fez algo para mim? Deixa ele, vou orar para que Deus rebente ele lá.
Enquanto ele não pedir perdão para mim, ele vai ver só. Isso sabe o que é, irmão? Oração ao contrário. Sabe quem responde? É o capeta. Eu não vou mentir para vocês não, isso é oração ao contrário. Por que você fala assim, pastor? Porque muitos já oraram para essa igreja fechar as portas. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Olha a vida deles. Você sabe, Deus revela, viu? Está achando que Deus não revela não? Ele revela. Essa igreja aqui é de revelação, de oração, é de cura, é de libertação, é de todos os dons que tinha lá no começo. É por isso que o nome dela é Primitiva. E é renovada, não ficou lá agarrado no começo não. Vou orar para aquela igreja, vou dar um prazo, aquela igreja vai fechar as portas. Fechou? Então essa oração não foi Deus que recebeu não. Porque essas portas aqui vai ficar abertas até quando Deus quiser. Glória a Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Por quê, irmãos? Porque da nossa boca ela tem que sair só bênção. Deixa a maldição para o maligno. Não tem que sair maldição daqui não. Daqui de cima, eu já vou avisar até os pastores que estão me assistindo. Não é para sair palavra de maldição. Não é para sair, desde quando eu fundei essa igreja, eu sempre falo isso aqui. Não é para sair palavra de maldição aqui de cima, não. Aqui é para quebrar as maldições. É para trazer bênção sobre a igreja. Cura sobre a igreja. E o mais importante, as palavras que têm que sair daqui, é para poder você um dia chegar lá em cima e Deus falar, entra bendito do meu Pai. É para salvação. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que ainda continuam lançando essas palavras de maldições. Isso tem que ser quebrado na sua vida. E se você recebeu palavra de maldição, no final aqui nós vamos fazer uma oração. E todas essas palavras vão cair por terra agora. E tem muita gente que ainda fala, eu fui batizado em nome de Jesus, Jesus já levou toda a maldição na cruz do Calvário. Peraí, você morreu no batismo seu? Filho? Porque tem denominações que falam assim, uma vez batizado, está perdoado para sempre. É assim que funciona? Essa é uma mentalidade que é o inimigo que implanta no meio do povo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é estar salvo, não. Eles conjugam verbo errado. Porque se fosse assim, irmão, a gente não precisava nem estar aqui agora. A gente podia estar aí bagunçando no mundo. Mas nós somos enxertados na graça. Por isso que essas maldições que são lançadas. Porque tem gente que acha que é super cristão. Não, eu sou super cristão. Nada me abala. Aí quando é na semana que vem, o que houve, irmão? Sabe o que é, pastor? Caiu aqui uma maldição sobre mim e eu estou aqui, morre e não morre. Vai para a UPA, irmão, então. Aí sim você vai passar a prova ali naquela UPA, viu? Quem não tem convênio, minha filha. Irmãos, não deixe que o adversário ludibrie você. Porque isso aí são coisas que o próprio homem coloca. Porque tem certo versículo na Bíblia que se você ler, você acaba, maldição sem causa, não. Mas você às vezes causa uma causa. Às vezes você chateou uma pessoa e a pessoa lançou uma maldição em você e vai pegar. Se você não estiver firme com Deus, ela pega. Mas se você estiver atento com Deus e falar, eu te repreendo em nome de Jesus, é perigoso voltar para a pessoa, e dobrado. Mas para isso você tem que estar onde? Tem que ser um desagrejado? Agora eu aprendi essa palavra. Não, você tem que estar firme aqui na igreja. Estar firme aqui nos cultos.
Está firme com a sua liderança. Está firme com o seu pastor. Porque só assim você vai ter vitória quando vier essas palavras de maldição sobre a sua vida, que não vai atingir você nunca mais. E nesta noite nós vamos repreender aqui no final aqui. Glória a Deus. Versículo 11. Porventura deita uma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amarga, amargosa? Pode sair, irmãos? Alguém aqui já viu? Você vai lá num riacho, ali tem água do mar lá. Ou você vai no mar, você vai lá dar um pulo lá e fala, nossa, a água está doce. Eu nunca vi isso. E da mesma forma, nós também, a gente não pode proceder dessa forma. A Bíblia diz, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas agora sai do meio termo. O presbítero Alex pegou uma vez aqui sobre as águas, né? E falou sobre as águas. O frio, a água fria e a água morna. E águas quentes, que são curativas. Então, irmãos, preste bem atenção. Não fique no meio termo, porque se você ficar no meio termo, você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Você está perdendo seu tempo dizendo que você é um cristão, que você é um crente. E uma coisa que eu quero falar. Existe 2 tipos de prosperidade. Já que nós estamos falando sobre vida. Existe aquela prosperidade que é material, aonde a gente falamos aqui sobre 2 Coríntios 9, 6 em diante ali, que fala aquele que semeia pouco, colhe pouco, que semeia bastante, colhe bastante. E tem aquela prosperidade que você, quando você é obediente, quando você começa a honrar o seu pai, quando você começa a honrar a sua mãe, de você ter longevidade aqui na terra. A fonte da juventude, vamos dizer assim, né? Ah, pastor, isso é bíblico? É bíblico, sim. Põe para mim, meninos. Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Efésios 6. Glória a Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que é honra teu pai e tua mãe? Ah, meu pai é um cachaceiro, minha mãe, ela é uma prostituta. Jamais eu vou honrar eles. Não. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, seja quem for a situação que ele se encontra, ou se encontrou um dia na vida. Honra, tem que honrar. Se o seu pai foi mal para você, se a sua mãe foi mal para você, não interessa, você tem que honrar eles. Depois vocês vão ver o que isso tem a ver com a palavra que eu estou trazendo. Próximo. Para que te vás bem e viva pouco tempo, irmãos, muito tempo sobre a terra. Quer prosperidade de vida? Quer longevidade? Então você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Porque a sua boca também não pode amaldiçoar eles, viu? É isso que eu estou falando para você. Agora vamos lá para a língua. Se você amaldiçoar o seu pai, ah, meu pai foi ruim para mim e me batia. Se você amaldiçoar a sua mãe, ah, minha mãe me deixava com fome, e começar a falar dele, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai ter essa prosperidade. Porque ele é honra, você tem que honrar, seja o que for, fez o que fez, ou fez o que não fez. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Porque se você proferir palavras contra ele, se a sua língua coçar e sair pela sua boca, isso vai te trazer uma consequência para você. Então não interessa o que seu pai fez ou deixou de fazer, honra ele. Honra ele, porque ele tem o melhor. Deus tem o melhor para você. Mesmo se o seu pai não te reconhecer, se a sua mãe não te reconhecer, Deus, ele tem o melhor para você nessa terra. E você vai poder viver mais anos aqui. Então tudo é um mistério na nossa Bíblia. Vamos se pôr de pé, irmãos, já está dando horário. Espero que não tenha ficado cansativo para os irmãos, mas o que eu precisava de falar, eu precisava. O que Deus mandou, eu falo.
Então, quer o segredo da prosperidade? Planta numa terra fértil, que é a obra de Deus. Quer uma prosperidade nessa vida? Para de lançar a maldição sobre os seus pais, mas honre ele, honra teu pai, honra tua mãe, para que te vá bem nessa terra. Amém?